Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho. Hoje nós vamos dar início a uma série de videoaulas a respeito do município de Cedro, no estado de Pernambuco. Essa é a aula número 1. Essas aulas elas irão servir para a sua preparação para o concurso 2024, visto que a banca Consulpan, no edital, ela previamente, colocou que vai cobrar, questões regionais, questões do município de Cedro, tá? Tanto no aspecto histórico, geográfico, questão dos municípios circunvizinhos, tá? Então, a gente vai, ao longo, de uma série de videoaulas, detalhar esses assuntos para vocês, tá? Então, já se inscreve no nosso canal, dê o like, é a maneira que você também vai poder estar nos ajudando e ficar por dentro, das informações. Tá? Ative o sininho aí para você receber as notificações quando a gente lançar as próximas aulas. Então hoje nós vamos iniciar falando da história de série e fique até o final do vídeo, porque no final a gente vai fazer algumas questões a respeito do município, a respeito do que a gente vai discutir aqui nessa aula. Então, para iniciar, uma breve apresentação, o município de Cedro é um município brasileiro, como a gente sabe, do estado de Pernambuco, localizado aí no sertão pernambucano, na área da Caatinga, na área do sertão pernambucano. E de acordo com o IBGE, sua população em 2022 era de cerca de 10.518 pessoas. Aqui os dados oficiais do IBGE apontavam que continha essa população. O apelido de Cedro é a capital do milho, devido à sua grande produção aí desse produto. E o gentílico, quem é de Cedro é cedrense, beleza? Dando prosseguimento da história de Cedro, inicialmente apenas uma fazenda, Cedro passou a distrito do município de Serrita, e finalmente foi emancipado politicamente do distrito no dia 20 de dezembro de 1963. Tá bom? 20 de dezembro de 1963. O novo município teve como patrono o coronel Francisco Filgueira Sampaio, ou Chico Romão. Aqui foi o coronel, que foi o patrão do município, Francisco Figueira Sampaio, um personagem importante, popularmente conhecido aí como Chico Romão. E o primeiro prefeito, que foi Gurmecino da Silva Bem. Primeiro prefeito, Gurmecino da Silva Bem. Dando prosseguimento na história de Cedro, o fundador do município foi Manuel Joaquim Leite. Tá? Ele nasceu em 1870 e faleceu em 2 de junho de 1929, com apenas 59 anos de idade. Ele era filho de Joaquim Inácio Leite e de Joaquina Jacinta Vasconcelos. Foi professor, agricultor, vereador pelo município de Serrita. Sua residência servia de abrigo para tropeiros, romeiros e viajantes que se dirigiam ao Ceará, principalmente a Juazeiro do Norte. Na casa também funcionava uma escola, onde ele mesmo ensinava. Além disso, antes de ser construída a primeira capela, ali eram celebradas missas. Isso voltou a ocorrer quando a primeira capela foi demolida até que a segunda fosse construída. Então, Manuel Joaquim Leite, ele foi um personagem importantíssimo aí para o desenvolvimento, o surgimento, a povoação de Cedro. Ele foi importante, um personagem importante para o local, foi professor, agremiador, agricultor, vereador lá em Serrita. E aí ele tinha sua residência, que servia de abrigo aí para tropeiros, romeiros, viajantes que se dirigiam ao Ceará. E ainda por cima, servia também de escola, onde ele mesmo ensinava. Servia também para a realização de missas, isso. A respeito ainda da história de Cedro, o casarão ele era ladeado por uma bolandeira, descarroçadeira de algodão.
ao norte e por uma casa de farinha ao sul, ambas de propriedade de Manuel Joaquim Leite. Também era de sua propriedade um engenho de cana, que ficava localizado nas proximidades da atual rua do Engenho Velho. Daí o nome. Manuel Joaquim também fez construir a primeira capela, que foi consagrada pelo padre Cinzenando no ano de 1913, e um cemitério em 1916, e ele casou-se 3 vezes. Durante o século XIX, o local onde hoje se encontra o município de Cedro era uma região de caatinga, né? Aos poucos, a região foi sendo ocupada pela expansão da pecuária. Tá? Então, a pecuária, né, a criação bovina, de caprinos, teve um papel fundamental para atrair, né, pessoas, né, para se fixarem na região de Cedro. Então, propriedades se espalhavam por todo o sertão nordestino. Nessa época chegaram as famílias Leite e Inácio, né, que foram importantes aí na povoação de Cedro. Os Inácio eram oriundos de Serra Talhada e os Leite vinham do vizinho estado da Paraíba. A propriedade que deu origem ao povoado de Cedro pertencia a Joaquim Inácio Leite. O Joaquim Inácio Leite ele era pai de Manuel Joaquim Leite. Era uma típica fazenda do sertão. O que havia lá? Um canavial, uma casa de farinha, um curral de gado e um engenho, né, localizado onde hoje é a Rua do Engenho Velho, daí o nome. A fazenda logo se tornou um ponto de parada para os viajantes, né, que vinham de Cabrobró para comercializar em Jardim e no Crato. Em 1913, Manuel Joaquim construiu a primeira capela da cidade, nas proximidades da atual Igreja da Matriz. Joaquim de Assis Leite, conhecido como Chico Leite, ele seguiu os passos de seu pai. O Joaquim de Assis Leite, ele já era filho de Manuel Joaquim Leite, né, e que fora político e vereador. Chico Leite, popularmente conhecido, né, ele tornou-se um dos principais e mais importantes personagens da história da cidade. Assim como o pai, que construiu a primeira capela, Francisco Leite também fez se edificar uma capela na pequena vila, onde no local está construída a praça da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que é a atual padroeira do município. Ele foi também responsável pela construção dos primeiros prédios da igreja matriz. No início, havia apenas 4 edificações na pequena vila. Quais eram elas? A capela, onde hoje se encontra a igreja matriz, a casa de Manuel Joaquim Leite, onde se encontra atualmente, né, a casa de Mário Leite, filho de Manuel Joaquim, e um engenho, onde se encontra a Rua do Engenho Velho, e também a casa de Francisco Leite, né, na época, onde hoje se encontra o supermercado Marielta. Dando continuidade, né, a formação administrativa de Cedro, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, ele passou por algumas configurações até chegar, né, à sua emancipação política, né, à sua fundação. Então, primeiramente, o distrito ele foi criado com a denominação de Cedro, né, que leva o nome até os dias atuais, município de Cedro, pela Lei Municipal número 62, de 10 de maio de 1957, subordinado ao município de Serrita. Em divisão territorial datada de 1960, o distrito de Cedro figura no município de Serrita. É elevado à categoria de município com a denominação de Cedro pela Lei Estadual 4.963, no dia 20 de dezembro de 1963, desmembrado de Serrita. Então, como a gente já falou, Cedro pertencia a Serrita, até que ele conseguiu sua emancipação política no dia 20 de dezembro de 1963, né? Sede do antigo distrito de Cedro, constituído do distrito sede, instalado oficialmente. Essa data de instalação também é muito importante. Foi instalado oficialmente no dia 18 de maio de 1964. Ele foi fundado no dia 20 de dezembro de 1963 e alguns meses depois, no ano seguinte, ele foi instalado, né? Em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1968, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo até a divisão territorial, né, 2005.
Então, nós chegamos aqui à hora de treinar, que é onde a gente vai resolver algumas questões, né, sobre o que nós falamos, né, durante essa videoaula. Tá certo? Então, gente, nesse momento é importante você dar uma pausa no seu vídeo. Na hora que a questão aparecer na sua tela, você dá uma pausa, tá? Aí você tenta responder de maneira autônoma, responder sozinho, e só depois você dá um play aí para acompanhar a correção. Tenha certeza que dessa forma você vai é, aprender, né, fixar o conteúdo de maneira mais efetiva, né? Porque praticando você vai estar exercitando seu cérebro, tá certo? Então é importante você dar pausa, tá? E só depois você dar um play para acompanhar a correção. Não devemos assistir essa videoaula de maneira passiva, sem tentar interagir com o conteúdo. Portanto, ao longo da videoaula é importante você dar suas pausas, fazer suas anotações, tá? Então, a primeira questão, né? Qual é a população estimada de cedro? Aqui a gente não pode nem dizer estimada, né? Qual é a população de cedro em 2022, tá? Porque aqui é um dado oficial, né? Um dado já concreto. Então, qual é a população de cedro em 2022, de acordo com o IBGE? Letra A, 9.518 pessoas. Letra B, 9.518 pessoas. Letra C, 11.518 pessoas. Letra D, 12.518 pessoas. Como vimos ao longo da nossa videoaula, a população de cedro ela é composta de 10.518 pessoas, portanto a letra B é a alternativa correta. Beleza? Dando prosseguimento, né? Qual é o apelido da cidade de Cedro? Isso aqui é uma questão também bem fácil, né? A gente viu que o apelido da cidade de Cedro não é capital do algodão, não é capital da cana-de-açúcar, não é capital da pecuária, mas sim capital do milho. Portanto, mais uma vez, a letra B é a nossa alternativa correta. Tá? Então, espero que você tenha acertado. Chegando na questão 3, né? Quem foi o patrono do município de Cedro? Foi o Joaquim Inácio Leite? Letra B. Foi o Chico Romão? Letra C. Foi o Francisco de Assis Leite? Letra D. Foi o Manuel Joaquim Leite? Entre esses, quem é considerado o patrono é o senhor Chico Romão, né? Foi o senhor Chico Romão. Ele foi considerado o patrono do município de Cedro. Tá? Como a gente pode constatar, né? De acordo com os dados oficiais que a gente pesquisou, o senhor Chico Romão, né, é considerado o patrono, tá? do município de Cedro. Beleza? Então, pessoal, essas são as nossas 3 questões, tá? O gabarito aí, todos a letra B, né? Coincidência. E aqui nós temos uma apostila completinha, ok? A respeito do município de Cedro, abordando todos aqueles aspectos lá que aparecem no edital, que eles irão cobrar, né? Estão previstos. Aspectos históricos, né? Alguns a gente já viu aqui, tá? A formação administrativa, a questão dos aspectos geográficos, né? Clima, vegetação, relevo, né? Hidrografia, aspectos sociais também, econômicos, tá? As atividades econômicas, os números, né? Os detalhes da produção do município, a educação também, a saúde. Então a gente tem uma portilha que aborda todos esses dados, mais aí um simulado, né, com 50 questões comentadas, detalhadas, né, para você estudar de maneira mais efetiva. Aí caso você tenha um interesse, você pode acessar o link na descrição do vídeo, tá? E para adquirir, né, essa apostila. Aí você acessa o link, né, pede mais algumas informações e a gente responde prontamente. Então, pessoal, essa foi a primeira videoaula, né? Como eu já falei, nós vamos postar outras. Então, desde já se inscreve no nosso canal aí para você ficar por dentro dos novos conteúdos. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.